bom dia! Começando mais uma manhã aqui na IPP-TV, na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, nos estúdios, né, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E quero dar bom dia para você que está aí do outro lado, que estava assistindo um devocional bom demais, né? Começar amanhã com a palavra de Deus, meditando, orando, e todo dia tem isso aqui, né? E continua, a nossa programação continua 24 horas online, conteúdo cristocêntrico de qualidade. Aqui não falta conteúdo para edificar sua vida. Muito bom dia para você. Se você está tomando seu cafezinho, bom apetite. Se já está preparando o almoço, já está movimentando aí também, um bom preparo. Enquanto isso, a gente vai conversando aqui sobre coisas que vão edificar a sua vida. O assunto de hoje é muito gostoso. Quem não gosta de viajar naquela história, né? Sejam filmes, sejam livros, sejam artigo. E hoje nós vamos falar sobre isso, sobre contos e ficção cristã. Já temos tratado várias vezes disso aqui no Manhã EPP, mas hoje nós temos uma convidada especial que vai trazer mais conteúdo para a gente refletir sobre isso. Ana Paula Holmes vai estar conosco hoje, mais conhecida como Sherlock Holmes, já ouviu falar? Muita gente conhece. Se você não conheceu ainda, fica aqui para conhecê-la e desfrutar desse conteúdo incrível que ela tem feito, né, criado aí, tem sido usada por Deus para edificar nossas vidas, né? Quero ler uma frase que diz assim, ó: há algo distintamente único em um romance cristão, e começa com o coração do autor. Há uma mensagem, uma verdade que o autor está tentando se comunicar, e ele usa uma história fictícia para fazer isso. Brian Power que falou essa frase, Power. E também tem outra frase que fala sobre ficção cristã, que diz o seguinte: os escritores dessas narrativas têm o cuidado de tornar suas histórias relacionáveis, de modo a demonstrar como os princípios ilustrados se aplicam à vida dos leitores. Apesar das muitas e amplamente variadas denominações do cristianismo encontradas no mundo de hoje, existem dois desses princípios que são fundamentais para todas as obras de ficção cristã: a divindade de Cristo e a autoridade da Sagrada Escritura. Portanto, não importa em que contexto específico o autor aborda a narrativa, ele deve sempre expressar as ideias centrais da salvação apenas pela crença no Filho de Deus, Jesus Cristo, e na Bíblia Sagrada como a palavra e lei de Deus para a humanidade. Coisa linda, né? Sobre ficção, uma frase também, e continua. Portanto, apesar da versão da Bíblia que o autor possa ler, o escritor de ficção cristã é encarregado de transmitir pelo menos esses elementos básicos da fé cristã. Felizmente, porém, esses autores têm maneiras de atingir uma ampla variedade de públicos, assim como em qualquer outro gênero literário importante, fantasia, ficção científica, etc. Experiências e interesses variados dos leitores abrem uma gama de possibilidades narrativas. Eles criam obras capazes de espalhar sua mensagem para uma variedade de audiência. Esse texto nós pegamos da fonte, né, do site study.com. Muito bom para a gente refletir, né? Alguns pontos dos quais nós vamos falar agora, daqui a pouco, com a Ana Paula Holmes, né, mais conhecida como Sherlock Holmes, e daqui a pouco a gente vai conversar com ela sobre tudo isso daí que a gente leu. É possível, sim, fazer ficção cristã. Temos excelentes ficções cristãs já disponíveis, né, no Brasil e no mundo, e a gente vai falar mais sobre isso. Daqui a pouquinho mais, fica aí, né, aguenta aí que daqui a pouco a gente vai para o nosso bate-papo, que é uma parte super gostosa aqui do programa. Antes eu quero ler o versículo que nós escolhemos de hoje, que é o Salmo 46:1, que fala: a cada manhã
temos motivos para louvar a Deus e agradecer pela sua graça e misericórdia nas nossas vidas. Devemos encarar cada novo dia como uma bênção e uma dádiva do nosso Criador. Assim devemos aprender a começar a cada dia entregando tudo na mão de Deus. Agora vem o versículo. Obrigada, Gu. Desculpa, te enganei, né? Foi sem querer. Ele respondeu, querido. Vamos agora lá para o Salmo 46. É só para dizer que é importante a gente começar meditando no Salmo, né? Num versículo. Salmo 46:1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Salmos 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Está passando por alguma tribulação? Algum perrengue, algum problema, alguma situação que precisa resolver? Ele é o nosso socorro bem presente. Então, ele está presente aí nessa situação. Pode contar com a ajuda dele, tá bom? Antes, vamos lá que eu quero dar um recado para você. Adivinha qual é o recado que eu quero dar? Qualivinil. Tá pensando em transformar, dar um novo visual para o seu ambiente? Uma das coisas que ajudam a ter um conforto é estar num ambiente bonito, aconchegante, confortável, né? Por isso, as tintas da Qualivinil são indispensáveis se você está precisando remodelar o ambiente onde você trabalha, onde você mora ou onde desenvolve coisas novas, né? Seja no escritório, em casa, na rua, na escola, na sala, enfim, aonde for que você, né, fica mais tempo ali. A Qualivinil, além de produzir tintas da melhor qualidade, que precisa ter qualidade, porque senão dá problema, né? Ela pode ser encontrada muito fácil numa loja pertinho da sua casa ou no próprio site que está aparecendo aí na sua tela, qualivinil.com.br, e a gente indica porque a gente confia. Tinta precisa ser de qualidade e eles podem chegar na cor que você quiser, sabia? Tá viajando, viu uma cor que chamou atenção, gostou, quero colocar na minha casa, quero colocar lá na parede da minha sala. Pode entrar em contato com a Qualivinil que eles chegam nesse ponto, nesse tom que você encontrou e detalhe, com muita qualidade. A gente indica porque a gente confia. Qualivinil, tá bom? Acessa aí para mais informações e fica a nossa dica de hoje para você. E olha só, falando em conteúdo que edifica, vamos lá para os stories que chamaram nossa atenção. Vamos ver quais que escolhemos hoje. O stories que nós escolhemos foi da Tainá Félix Moreira, que diz assim: existem muitas literaturas, situações e momentos que nos mostram que mesmo que Deus pareça estar escondido, Ele está sempre agindo. Vamos lá, tá no nosso... Vamos ver, daqui a pouco vai aparecer aí, né? Vamos lá. Tem outro, então. Vamos ver o 2 passos de fé. Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortos. Isaías 45, versículo 2, do 2 passos de fé, sempre acompanhando a gente. Olha aí, que coisa linda ver um stories desses, né, durante o nosso dia. E lembrar que Deus irá diante de nós, né, endireitando os caminhos tortos. Já parou para pensar nisso? Para o momento que você está fazendo, ó. Olha esse versículo de Isaías 45:2. Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortos. Você já pensou em parar hoje e orar nessa promessa do Senhor? Coisa linda, né? Para a glória e honra dele. Ore nessa promessa. E isso que faz diferença. Por isso que a gente printa e posta aqui os stories que chamam nossa atenção. 2 passos de fé, muito obrigada. Sempre edificando nossas vidas. É um prazer seguir o seu perfil no Instagram. Outro que chamou nossa atenção foi o Maternidade na Real.ipptv, o programa Maternidade na Real, aqui que tem feito um sucesso com as mães, uma bênção de programa, que postou o seguinte: vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Salmo 66, versículo 5. Vinde e vede
as obras de Deus, tremendo feitos para com os filhos dos homens. Parece uma continuidade do versículo anterior, né, de Isaías, que Deus fala que ele irá adiante e endireitará os caminhos tortos, né? E agora Maternidade na Real postou Deus chamando para vir e ver os tremendos feitos para que ele faz para com os filhos dos homens, né? Aí elas escreveram embaixo, ó, uma motivação para começar essa semana? Olhar para os grandes feitos de Deus na sua vida. Se vai ser uma semana com ou sem desafio, tá lá o post para quem quiser saber mais. Maternidade na Real. Essas meninas, mulheres, têm edificado muito as nossas vidas. Um beijo para vocês. E para quem quiser assistir, é só ir lá no canal do IPP Play, que tem nossos mais de 30 programas aqui da IPP TV. E Maternidade na Real está lá. Pode indicar para mães, né? Para quem recém teve bebê, para quem já é mãe há muito tempo, para quem tem filho adolescente, elas falam de todos os tipos de situações que as mães passam. E elas falam a seguinte frase: há um lugar especial para mães na graça de Deus. Coisa linda, é lindo demais. E vamos lá que o Mãe EPP tem notícia também. Vamos ver as notícias de hoje. Nós separamos 2 notícias muito legais que eu tenho... Não sei se você já não viu falar, mas só para você ter um gostinho do que é o Notícias do Bem, o jornal que vai ao ar logo em seguida depois do Manhã EPP. Vamos lá ver as notícias de hoje. Você já ouviu falar em pônei-terapia? Ela já está ajudando no tratamento de crianças no Instituto do Câncer Infantil em São Paulo. Trazer alegria e esperança. Essa é a missão dos pôneis Nemo e Caramelo. Graças a uma parceria com a Sociedade Hípica Paulista, agora as crianças e adolescentes do Instituto de Tratamento do Câncer Infantil podem visitar os animais todo mês. Tudo começou com a realização do sonho de um paciente que queria conhecer cavalos. Começou com um paciente nosso que estava internado aqui há 7 meses e ele manifestou uma vontade muito grande de conhecer um cavalo. Aí uma das nossas residentes de terapia intensiva conseguiu, através de amigos, que ele fosse fazer uma visita na hípica. E aí, quando ele retornou, ele saiu de alta em mais ou menos 30 dias. Ele teve uma melhora importante do quadro e saiu de alta em 30 dias. Para a Karina, os benefícios são visíveis. A gente começa a ver desde os sorrisos que são dados, que às vezes sumiram por semanas dentro da enfermaria. As crianças começam, e os adolescentes, eles se propõem mais a participar da fisioterapia, das atividades com a terapeuta ocupacional, eles começam a comer melhor, eles melhoram a qualidade do sono. Os pais, os cuidadores envolvidos também, eles tiram um pouco daquele estresse, daquele sofrimento, eles sorriem. E a gente vê, então, crianças que participam muito mais do seu próprio cuidado. A gente consegue olhar não só a doença, mas tudo em volta delas para que elas se ajudem nesse tratamento. A Gisele teve contato com os pôneis e aprovou o projeto. Com um sorriso, ela resume a experiência como incrível. Fazia tempo que eu não via um pônei, e ver um pônei agora foi muito legal, assim, nunca tinha visto essa experiência. Deixei ele comer uma maçã na minha mão, então assim, foi incrível. É lindo demais, nós tivemos a oportunidade de conversar com o responsável por esse lugar e ele contou tantos testemunhos, né? Muito bom. Vamos lá que eu quero falar para você sobre a Confissão da Fé, que foi elaborada com o propósito de ser uma bússola doutrinária para a igreja e unir os cristãos numa mesma fé. Num mundo caído, né, onde historicamente a igreja é atacada por heresias e falsos ensinos, ela precisa se firmar somente nos ensinamentos da palavra de Deus, que estão resumidos na confissão de fé. E a Fé dos Eleitos é um material composto por essas 2 revistas escritas pelo reverendo Arival Dias Casimiro, para que os leitores possam conhecer o conteúdo da Confissão de Fé de Westminster usando o método de estudo indutivo. Esse método é fantástico e o propósito é que você constate e confira as doutrinas a partir da Bíblia, seguindo o texto da Confissão de Fé. E essas revistas elas podem ser usadas tanto para o estudo individual
como o estudo em grupos. A Fé dos Eleitos 1 e 2 já está disponível aonde? Te dou uma chance para adivinhar onde. editoraesion.com.br e também na nossa livraria com o preço especial de lançamento. É uma boa dica para você, né, reunir os amigos da igreja e fazer aquele estudo aprofundado. A gente não pode perder tempo, né, gente? Então, reúne os seus amigos, chama 2, 3 que você gosta de estudar, que você gosta de fazer um estudo, né? Cria isso na sua igreja, se não tem ainda. Se já tem, já pega o grupo que já está acostumado a fazer, né? E ela é um estudo didático, é muito gostosa, você vai preenchendo, tá muito bom, gente, vale a pena. E pode ser feito individual também, você não precisa fazer só com o grupo, tá bom? 1 e 2. E detalhe, gente, comprando o kit, você ganha 20% de desconto. E ainda tem mais. Tem valores especiais no atacado. E, gente, vale lembrar que na editora Esion, 100% do lucro das vendas é investido em missões. Então, quando você realiza uma compra dessas, você se torna automaticamente um investidor da expansão do Reino de Deus. Missionários no Brasil e no mundo vão recebendo essa ajuda, tá bom? Editora Esion, uma editora missionária, muito bom. Vamos lá voltar que tem mais uma notícia. O governo federal autorizou a liberação de verba para dar continuidade às ações de assistência humanitária em municípios baianos. As cidades foram atingidas por chuvas intensas desde o fim de novembro. E confira os detalhes nessa reportagem. As portarias com a liberação dos recursos foram publicadas no Diário Oficial da União. No total, o governo federal já garantiu o repasse de 130 milhões de reais. Outras liberações estão previstas para os próximos dias para continuar as ações de assistência humanitária nos municípios baianos atingidos por chuvas intensas desde o fim de novembro passado. Com as novas portarias, 14 cidades foram beneficiadas. Ao todo, 62 municípios já estão com os repasses garantidos. Fazemos a parceria necessária com o governo do estado da Bahia. A nossa missão constitucional é apoiar o governador e a sua equipe, né, a Defesa Civil do estado da Bahia, para que nós possamos restabelecer a normalidade e, nesse momento, acolher os desabrigados, aqueles que estão fora das suas moradias em função da catástrofe, alimentá-los, retirá-los das áreas em que estão isolados e, ao mesmo tempo, propiciar alimentos, cobertores e, sobretudo, o conforto necessário de que melhores dias virão. A Defesa Civil Nacional já reconheceu a situação de emergência em 130 cidades baianas. Agora, esses municípios podem pedir recursos do Ministério do Desenvolvimento Regional para atendimento à população afetada, restabelecimento de serviços essenciais e a reconstrução de toda a infraestrutura atingida pelo desastre. A solicitação deve ser feita por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres. Até o momento, a atuação da Defesa na Bahia inclui ações de garantia de liberação de recursos, mobilização de equipes do Grupo de Apoio a Desastres, instalação de postos de comando em Itamaraju e em Eunápolis nas primeiras ocorrências e, recentemente, em Ilhéus, acionamento da Marinha, do Exército e da Aeronáutica para apoio com aeronaves. Então, esse é o momento em que a chuva chegou e desabrigou as pessoas. Então, o governo do estado está fazendo todo o esforço, junto com a prefeitura e junto com a Defesa Civil, com os voluntários, para acolher as pessoas desabrigadas, colocá-las em abrigos, alimentá-las, dar medicamento, trazer as pessoas que estão isoladas, tá, para o local e restabelecer os acessos. O segundo momento é o processo da retomada. Os serviços públicos que porventura tenham sido interrompidos, fornecimento de água, de luz, a questão de limpeza das ruas após baixar a água com o lixo e o entulho que se acumula. E o terceiro é a reconstrução. É o que o governador está falando, é necessário primeiro que as águas baixem para a gente ter uma dimensão do tamanho do problema e aí nós faremos todo o esforço em conjunto, já conversamos inclusive previamente com o governador, para definirmos
as nossas atividades para não haver superposição de ações, né? E cada um de nós vai fazer a sua parte para recuperar a infraestrutura da Bahia. Olha que bênção, né? Muito bom. Essa é uma provinha só do Notícias do Bem, o jornal que começa logo depois do Manhã IPP aqui, com Roberto Quirino, Tainá Félix, trazendo notícias do bem. Você esperou por um jornal que trouxesse notícias boas? Ele existe. É o Notícias do Bem. Vai logo em seguida, 11h30, ao vivo aqui na IPP TV, tá bom? Essa é só uma provinha. E vamos lá conversar com nossa convidada de hoje, Ana Paula Holmes, né? Mais conhecida como Sherlocka Holmes nas redes sociais. Ela tem 32 anos, é solteira, membro da Igreja Presbiteriana Semear de Brasília. Ela é formada em comunicação social, tem pós em política estratégica, pós em teologia bíblica, é escritora do livro de ficção já publicado na Amazon e em áudio na Pilgrim, né, na The Pilgrim, o livro O Nosso Clima de Natal, e artigos também publicados no Voltemos ao Evangelho. Ela também tem um podcast, Sherlocka Holmes, que está fazendo 2 anos. Quero dar bom dia para nossa querida convidada Ana Paula. Eu tenho que policiar para não te chamar de Sherlocka. Bom dia, querida. Olha, bom dia, mas não se preocupa não que eu gosto, tá, de ser chamada de Sherlocka. Às vezes até prefiro. Ah, que legal. Que bom. Mas prazer, que honra estar aqui. Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade também. Imagina, a gente que agradece, é uma honra recebê-la aqui no Manhã EPP. E Sherlocka, vou te chamar de Sherlocka então, pode ser? Tudo bem? Pode chamar. Ai, que ótimo. Pode chamar. Vamos começar pelo nome, então. Por que Sherlocka Holmes, né? Conta pra gente, o que muita gente acha que deve querer saber, né? Começou com uma brincadeira. Eu gosto muito de Sherlock Holmes, eu gosto muito das histórias de Sherlock Holmes, tanto dos livros quanto da série. E aí começou com uma brincadeira, eu mudei meu arroba, e aí ficou divertido, e eu comecei a usar no podcast com o nome Sherlocka Holmes, dando a ideia de investigação, para a gente investigar temas relacionados a como viver corandel, diante de Deus. Então ficou essa brincadeira e pegou, e tá aí já há um pouco mais de 2 anos nisso, e eu gosto bastante. Que demais. Já que começou com podcast hoje, porque tem bastante coisa pra gente conversar aqui, mas já que você citou o podcast, vou pegar essa deixa aí, conta pra gente do podcast, aonde que ele está, que eu já faço ideia, mas e fala um pouquinho dele pra gente, para as pessoas conhecerem. Quem não conhece ainda, né? Porque muita gente já conhece. Então, Lídia, ele está em todas as plataformas de podcast, então está no Spotify, no Deezer, né, que são os principais, e também está entrando aqui no YouTube agora. Eu tenho um canal no YouTube também, ele é um pouco recente, e aí tá nessas plataformas, e começou bem com essa ideia mesmo de trazer esses conteúdos mais diários, mais de teologia aplicada. Então tem vários temas lá, tem sobre conversão, tem sobre fofoca, tem sobre rivalidade feminina, que é o tema do meu próximo livro, que aí não vai ser de ficção, vai ser de teologia mesmo. E é isso, e aí tem várias coisas lá, se vocês quiserem acompanhar e dar ideias e sugestão também, a gente conversa lá. Muito bom, rivalidade feminina, quero ver, hein? Nossa, curiosa. Sherlocka, e conta uma coisa, ficção cristã, que delícia, né? Que coisa boa que isso está vindo com mais força agora. Você acha que atualmente tem ganhado mais espaço do que há um tempo atrás, a ficção cristã, os contos também? Graças a Deus, eu acho que sim. Tem muito pessoal criando histórias lindas e conteúdo ótimo de ficção cristã aqui no Brasil, e as editoras estão dando atenção para isso, que é o mais importante. Então a Pilgrim e a Thomas Nelson, por exemplo, estão com esse projeto aí de vários, eu não lembro exatamente quantos, mas eles vão lançar vários livros de ficção cristã, tendo essa distribuição legal aí, e começou inclusive com um ano de histórias do pastor Emílio, que eles já publicou o físico, e estão saindo os áudios também. Então, sim, eu acho que está tendo mais espaço, as pessoas estão perdendo o preconceito, e
Deus abençoe aí, que chegue para cristãos e também como evangelismo. E não só os livros escritos, mas o áudio também veio com força agora, né? Você escreveu o seu livro, né? E também gravou. Como que foi essa experiência de gravar um audiobook? Ai, foi muito legal, Lídia. Eu não esperava que fosse ser tão difícil, porque a gente acha que é só chegar lá e ler. Mas a gente acha que é só chegar e dar uma lidinha que tá tudo certo, né? Mas não, tem todo um preparo. Não é exatamente ler, mas também não é interpretar. Então, o Tércio, né, que é a pessoa que orienta lá na hora da gravação da Pilgrim, muita gente boa, e ele vai... Antes a gente fez um preparo, ele até me explicou assim, olha, é como se você estivesse conversando com uma amiga, contando algo para uma amiga. Quando você conta algo para uma amiga, você não interpreta como se fosse uma atriz, né, interpretando aqueles personagens, mas você fala menos como lido e mais como contando alguma coisa. E para mim foi uma experiência muito boa, porque o meu livro, O Nosso Clima de Natal, é um conto. Eu lancei ele no final de 2020, né, para o Natal, e poder gravar o áudio, lançar o áudio um ano depois, foi muito bom, porque assim, eu também tive a experiência de reler a minha história, e depois de já ter causado alguns feedbacks muito positivos, então eu mesma me emocionei, tinha horas que eu estava gravando ali, e eu me emocionava, e eu controlava, assim. Como eu falei ali no começo, né? O autor da ficção cristã, ele tem um propósito no fundo, né? Então não tem como falar de Cristo de novo, aquela mensagem que você está levando e não se emocionar, né? Que coisa linda ouvir isso de você também, né? Porque é sinal que você está entregue ali de verdade, né? De coração. E o livro, o seu livro, O Nosso Clima de Natal, ele fala de temas interessantíssimos, né? Da idolatria do casamento, fala da amizade cristã, do retorno à igreja, né? Família cristã, família que se afasta do Senhor. Como é que você conseguiu reunir todos esses temas assim num só? Conta pra gente como que foi, como que deu a ideia de você escrever esse livro. Depois eu vou perguntar isso, mas fala um pouco do livro, depois eu vou perguntar como que foi. Tá certo. Lídia, assim, o meu conteúdo na internet, ele começou em algum momento ali, muito por Deus, porque eu até falo que a última coisa que eu queria te falar no meu conteúdo na internet era sobre solteirice. Eu sou uma mulher solteira com 32 anos, mas a demanda foi vindo, porque Deus coloca, Deus usa, tem coisa que a gente não controla. E assim, Deus usa, e eu tenho um grupo com mulheres solteiras hoje no Telegram também, que eu acompanho mulheres solteiras com mais de 25 anos, que é muito, muito legal. E faço esses conteúdos, acabo que trago mesmo esses conteúdos para mulheres solteiras mais velhas na igreja, esse contexto, tudo que a mulher solteira um pouco mais velha, né, porque o normal meio é casar antes dos 25, né, então esses desafios que a mulher solteira passa. E acabou que eu vi muito, tanto na minha vida, tanto na minha caminhada cristã, como dessas mulheres da minha igreja local, e vendo que é algo pelo Brasil todo, porque a internet traz essa possibilidade para a gente de nos unir a irmãos do Brasil todo e vermos que caminhamos aí só por caminhos diferentes, mas estamos todos indo para o mesmo lugar. Mas o que eu vi é que muita mulher solteira passa por esse momento, em algum momento da vida dela, ela passa por isso de começar a relativizar a palavra de Deus em prol de achar de ver o casamento como uma idolatria. Entendo, o casamento é uma coisa boa, mas a idolatria é justamente pegar essas coisas boas e tornar ruim, né? Tornar maior do que Deus, tornar um alvo maior do que Deus. E aí eu vi acompanhando e vendo, né, tudo isso acontecendo com todo mundo, eu falei, bom, uma coisa que mais acontece é a mulher solteira começar a relativizar o casar com o descrente. Não tem homem na minha igreja. Não tem... aquele cara lá do meu trabalho, ele não é cristão, mas ele é muito legal, ele é muito bonzinho, então... ele gosta de mim, então eu acho que não tem problema. E então, tem valores muito mais que um crente, às vezes pensam nisso também, já ouvi muito disso também.
Exatamente. E aí, vendo tudo isso, antes, acho que foi um ano antes, 2019, eu escrevi um conto de Natal para o Voltemos ao Evangelho, que é uma parte do meu livro, que era aquilo ali, né? A garota estava num relacionamento de julgo desigual, ele está disponível gratuitamente, quem quiser ler, é o Brilho do Natal, lá no Voltemos ao Evangelho. E aí o meu livro veio de um antes disso e de uma continuação. Então, é interessante, porque, por exemplo, eu recebi ontem um feedback de uma amiga minha, muito próxima, que ela falou, nossa, eu li seu livro de novo e eu estava passando exatamente por isso e me fez lembrar e me fez voltar os olhos de novo para a palavra de Deus, voltar os olhos para a cruz, porque de fato a gente perde isso. Isso é uma coisa interessante que a ficção pode fazer. Nesse sentido, o meu livro ele é bem explícito mesmo. Ele acontece dentro da igreja, ele mostra ali tem essa amiga e essa pessoa que vai para o jogo desigual, essa relação de uma amiga tentando ajudar a outra a não ir por esse caminho e não conseguindo, fica aí o spoiler, né? Mas toda essa relação e a relação do retorno para a igreja, a relação de como a igreja vê essas pessoas que se afastam e depois Deus chama de volta. Tem também todo um antes na vida dela, mostrando a situação da família dela, que também passou por situações de jogo desigual, de familiares que foram embora da igreja. Então, é mais ou menos isso. Que incrível! E qual foi a repercussão do livro? Porque a gente olha para a capa e a gente sempre, né, tende a imaginar a história pelo título, né? E é um conto de Natal, nem imagina que tem todos esses temas envolvidos ali. Qual foi a repercussão do livro? Foi muito bem, graças a Deus. Ele ficou bastante tempo em primeiro lugar na Amazon, Que legal. lá na ficção cristã. E muito feedback, tem muita avaliação lá, acho que quase 300, ou talvez mais de 300 que eu não olhei recentemente, avaliações na Amazon, muita gente que se identificou. Tem essas duas personagens, que é a Clarice e a Alice. Digamos, a Alice está numa fase mais sábia da caminhada cristã dela, e a Clarice nessa fase aí mais de relativizar a palavra de Deus. E muita gente falando, não, eu já fui Clarice, né? Eu já fui Alice, eu tenho uma amiga Alice, ou eu tenho uma amiga Clarice. E é legal, muito bom ver isso. Que demais. E deixa eu te perguntar, ser escritora num país... É que agora, né, a gente vê aí que tem muita busca, principalmente os cristãos leem bastante, né? Assim, no Brasil não tanto quanto fora, né? Mas a gente percebe, eu não sei, pelo menos na minha igreja, muita gente lendo sempre, está com um livro, né? Mas ser uma escritora num país onde o índice de leitura é muito baixo, como que é o desafio para você? Né? Você trabalha só com isso? Não, você tem outros vários trabalhos, né? Sherlocka, né? Literalmente. Mas qual que é o desafio de ser escritora num país que não tem a cultura de ler muito? Por enquanto, não dá pra gente dizer que dá pra você viver, se sustentar com a leitura. Então, realmente, claro que todo trabalhador é digno do seu salário, mas eu acho que todos nós que estamos trabalhando nisso, que estamos escrevendo, fazemos isso muito, muito como um serviço. Então, por exemplo, o meu livro eu publiquei na Amazon e como é um conto, ele é curto, eu coloquei um valor baixo, ele custa R$3. E outros livros que você vê, tem várias outras pessoas brasileiras, irmãs aí, escrevendo e publicando também na Amazon ou no Wattpad. Se você tem curiosidade de ler um conto cristão, passa lá, porque tem gente fazendo coisa muito legal. A Isabela mesmo, Isabela Freixo, ela faz um conteúdo muito legal por lá e é gratuito. Então, se você quiser conhecer, né, fica aí essa dica. Tem também a Noemi, que esteve aqui, falou com vocês também sobre ficção. Então, assim, é um desafio, mas eu acredito que algumas editoras investindo, acreditando e dando essa oportunidade, como está acontecendo, eu acho que a tendência é melhorar. A tendência é a pessoa tendo disponível para ela de uma forma mais intencional, vai ficar
E eu acho que, assim, por exemplo, tem autores que estão abrindo essas portas pra gente, como, por exemplo, o reverendo Emílio Garófalo, que é um É, pastor escrevendo ficção cristã. Eu até tô com os livrinhos dele aqui, ó, no box. isso, Esses são os impressos. lindo. E que você Eu foi acho que, idealizadora, né, desses livros. sim, a ideia é minha. Ai, que legal. Olha, vou te falar. Eu fiquei surpresa, eu sou locutora também, né? E eu fiquei surpresa da locução do pastor Emílio. Gente, não, assim, ele estava pregando, eu assisti um culto dele aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, e eu fiquei completamente envolvida. Ele já pegou isso, ele trouxe isso para o púlpito. Então a gente literalmente entra, assim. Que coisa incrível dele estar fazendo o audiobook também. Mas conta aí da coleção dos livros, conta mais pra gente sobre essa experiência incrível. Na verdade, eu digo, eu falo e eu defendo esses livros justamente porque eu vejo que eles estão abrindo portas para os outros autores, estão abrindo portas para que as editoras vejam que tem espaço para ficção cristã. Eu tive essa ideia, eu tenho muitas ideias dirigindo. Estava dirigindo e tive essa ideia. Caramba, que legal seria um ano inteiro, cada mês publicando um livro de ficção cristã. Mas eu falei, eu só conheço uma pessoa que é capaz de fazer isso. Eu só conheço uma pessoa que conseguiria se comprometer e cumprir, e inclusive fez mais do que 12, né? Tem 14. E aí, como falei, dei aí a ideia para o professor Emílio. E ele já tinha vários, eu sabia que ele já tinha alguns engatilhados. A gente tem um grupo chamado Literatura e Redenção, com outras pessoas que leem literatura fictícia e não, mas, enfim, depois vocês procuram aí Literatura e Redenção, tem material legal. E aí eu já sabia que ele tinha alguns contos engatilhados e dei essa ideia e foi muito legal. Todo o projeto, porque era para ser só a ideia, mas acabou que me envolvi com as capas também, com o design das capas, porque minha irmã que fez. E graças a Deus, fiquei muito feliz que começou a lançar em áudio na Pilgrim, depois também impresso. E é como eu te falei, eu acredito que ter um passo que é reconhecido, né, e que tem um conteúdo tão bom, escreve tão bem, eu vejo que isso abre as portas para todos nós que gostamos de escrever, que somos escritores de ficção cristã aqui no Brasil. É verdade. E além do pastor Emílio Garófalo, quais são os autores que te inspiram? Pode ser pastores, autores, enfim, conta aí pra gente. Quem são suas referências? Eu tenho muitas referências também não cristãs, Sim. mas dizendo assim, eu li recentemente, eu não conhecia, a Francine Rivers, que é autora de Amor de Redenção. É um livro de ficção cristã que saiu, eu não sei se já saiu ou está saindo, no Brasil ainda não saiu o filme, que é incrível, é um livro lindo. A própria Noemi, que tem o livro dela, Sons de Ferrugem e Ecos de Borboleta, achei que Nossa, eu ia demais errar. esse. Eu também achei que eu fosse errar. Consegui já falar. Sons de Ferrugem e Ecos de Borboleta. Muito bom, eu gostei demais. Eu entrevistei ela aqui, ela conversou com a Sim, gente sim. aqui. Legal, Eu vi, que justamente. legal. Mas os autores que me inspiram são vários não cristãos. Tem o John Grisham, por exemplo. Na verdade, o John Grisham é cristão, então não contou, né? Mas o Salinger, eu gosto muito do Ítalo Calvino. São autores que conseguem te envolver em situações, em emoções que você nunca viveria de outra forma, senão por eles, senão pelas histórias que eles trazem. E isso me inspira muito, porque para mim o principal de ficção, livros de ficção no geral, para mim o principal é o quanto me move a empatia. E a empatia é uma emoção, é uma ação, uma atitude cristã. Então, poder ler livros e ver personagens tão bem construídos que te fazem entender o porquê que eles estão agindo como eles estão agindo, por que eles estão reagindo como eles estão reagindo, em situações que eu nunca vou passar, situações culturais que eu provavelmente não vou viver. Isso me move a ter empatia pelas pessoas. Então, todos esses autores que me inspiram são autores que são excelentes em construir personagens e situações que o John Steinbeck, por exemplo, nas Vinhas da Ira,
é um livro que eu chorei do começo ao fim, com situações de vida que eu jamais vou viver, mas que eu consigo olhar para aquelas pessoas com compaixão e com misericórdia, porque o autor contou uma história que é fictícia, mas também é muito real, entendeu? Então, esses são alguns autores. Lindo, que coisa linda. E esse movimento é interessante porque ele pode acontecer tanto de você, escritora, para outros escritores, como de leitores que não compartilham da mesma fé para conhecer histórias que têm valores e fundamentos da fé cristã, né? Você acha que acaba atingindo, de alguma maneira, falando, levando o evangelho, sendo usado por Deus para outras pessoas que não compartilham a fé? Com certeza, com certeza. E eu estou muito na expectativa, inclusive por esse filme Amor de Redenção, que é da Francine Rivers, do livro, como eu te falei, porque, ao que tudo indica, ele vai vir com a carga do livro. Não vi ainda o filme, tá, gente? Então eu não sei. Que é um livro muito evangelístico, pelo conteúdo dele ali. Então, nossa, seria muito bom ter outras oportunidades de histórias, né, aí tanto fictícias cristãs, tanto em filmes, quanto em séries, quanto principalmente em livros, né, no caso. Eu acho que sim, acho que tem potencial, mas a gente tem que, ao mesmo tempo que está dando essas oportunidades, ter muita cautela, né, para levar o verdadeiro evangelho para as pessoas, através da ficção também. E você acha que a literatura pode nos aproximar de Deus, literaturas fora a Bíblia? Com certeza, com certeza. É uma pergunta óbvia, né? Mas a gente quer ouvir sua opinião. Sim, eu até vi você falando em um outro programa, né, como a questão das parábolas que Jesus usa. Eu acho que todo livro, seja ele de teologia mesmo, ou livros que contêm a teologia ali como de ficção, eles devem, não é só que eles podem, eles devem nos fazer voltar para Cristo, eles devem nos fazer ajoelhar aos pés da cruz, porque se eles não estiverem fazendo isso, eu estou falando dos intencionalmente, tá, gente? Por exemplo, os de ficção cristã e os livros de teologia. Mas se eles não estiverem fazendo isso, eles não estão cumprindo a função deles, exata, né? Exatamente. E, Sherlock, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem uma participação muito forte, muito influente nas redes sociais. Eu queria perguntar para você como que é essa influência, como que deve ser, como que a gente pode exercer essa influência nas redes sociais? O que você diria para quem quer ter aquela conduta que agrade ao Senhor, né? Olha, Lídia, agora você me pegou aí pelo braço, porque eu adoro esse assunto. Ai, que legal! Como você disse, nós somos colegas aí de formação, né, comunicação social, então é um assunto também que eu gosto muito de abordar sobre o comportamento do cristão nas redes sociais. Porque, como você vê, a coisa desanda muito rápido, né? Ela desanda fácil e a gente, como cristão, esquece que a gente está nas redes sociais testemunhando de Cristo também. A gente esquece que a internet não é terra de ninguém. É uma coisa que eu sempre falo, porque eu vejo muito cristão falando claramente e agindo como se a internet fosse terra de ninguém, como se na internet não importa o que você fala ou o que você faz, importa. Tem gente olhando, tem descrente vendo o seu testemunho e tem irmãos seus que estão te acompanhando. Então, não, mas na minha rede social só 20 pessoas me seguem, são só as pessoas da minha família, algumas da igreja. Você está testemunhando de Cristo para elas também nesse espaço. Então, bom, a internet eu sempre digo que é um espaço que você tem que ver como os outros. Então, assim, eu estou aqui conversando com você agora pela internet, mas a gente podia estar sentada num café. Eu poderia estar aí pessoalmente. Então, se a gente parar de botar a internet tanto como algo irreal, como a gente quer ficar colocando, né? Não, internet, rede social não é real. É real, as pessoas estão ali, as pessoas estão recebendo o que você fala, as pessoas estão interagindo com o que você fala. Então, tome cuidado, seja diligente, pense antes de falar, coloque diante de Deus antes de falar. A gente tem algumas redes sociais aí, algumas são muito para
acaba sendo muito voltado para você ostentar algumas coisas, outras são muito voltadas e te fazem querer murmurar bastante, reclamar o tempo todo, mas como cristãos, nós somos cristãos o tempo todo, a gente não é só cristão no domingo, a gente não é só cristão quando está aqui conversando na manhã IPP, é o tempo todo, em todo lugar, no trabalho, no café, na saída com a família que não é crente e nas redes sociais. Então, quando eu entendi isso, quando eu entendi, para mim ficou mais fácil compartilhar e falar na internet com mais calma, com mais cautela, e entendendo que Deus está ali também me usando, ou para o bem, né? Ou então eu estou fazendo coisas erradas e estou manchando a imagem de Deus que está em mim. É verdade. E tem até aquela questão de se posicionar em relação a determinados assuntos, né? Como que você lida com isso? Você se posiciona? Você prefere manter o equilíbrio? Ou você acha que é importante defender uma causa às vezes? Como que você lida com isso? Qual é a sua visão diante disso? Lídia, se eu me posicionasse, eu acho que eu teria muito mais seguidores. Eu acho que de fato a coisa. Mas eu espero. Eu não sou uma pessoa calma, tá? As pessoas acham que eu sou bem calminha, mas eu tenho uma tendência, o meu natural é rebater rapidamente o que as pessoas falam. Então, assim, meio esquentadinha, talvez. Essa é a minha personalidade. Ser humano, né? Essa é a minha personalidade, porém ela é pecaminosa. Ela pode desandar para um pecado se eu não tiver sabedoria. Então, o que eu faço com relação a esses posicionamentos, né? A coisa acontece, todo mundo já vai para a rede social, deu 1 minuto que aconteceu, já vai para a rede social se posicionar, nem espera aparecer outras informações, nem espera ler outras informações. Eu piso no freio, me afasto, observo. Normalmente, quando eu vou me posicionar, é uns 2, 3 dias depois, para poder fazer com sabedoria. Se eu não puder contribuir para os meus irmãos em Cristo que estão nas redes sociais, seja 1 ou seja 1000, eu prefiro ficar quieta, eu prefiro pegar e levar alguma outra mensagem que ajude a pessoa a se acalmar e não ficar botando lenha na fogueira. Mas sim, eu acho que tem gente que consegue fazer um bom serviço nas redes sociais, se posicionando sobre algumas coisas com sabedoria, com cautela e com amor ao próximo. Porque eu acho que aí o amor ao próximo é o que mais a gente peca na hora de se posicionar nas redes sociais. Mas é raro, eu acho que é raro. Eu acho que a maioria que se posiciona muito rápido nos assuntos é muito mais perigoso e peca muito mais do que contribui. É verdade, muito bom, muito bom. E Sherlocka, deixa eu te perguntar, o que você falaria para meninas, para adolescentes, para meninos que querem talvez começar uma vida de escrever um livro, começar a escrever um livro, ser escritores, desenvolver essa habilidade que é escrever. O que você indicaria, o que você falaria para essas pessoas? Até por aí, não, eu falei, vou corrigir aqui, peraí. O que você falaria para pessoas que querem escrever, porque não tem idade para escrever um livro, né? Por favor. Espírito Santo, obrigada. Eu diria leia muito, porque tem muita gente que quer escrever, por exemplo, romance cristão, e aí você pergunta, você já leu algum? Não. Mesmo que não seja cristão, a pessoa não lê ficção, a pessoa não... Por exemplo, só lê teologia, não lê ficção nenhuma, de nenhum tipo, e aí quer escrever ficção. Leia sobre o gênero que você quer escrever. Eu leio muito mistério, então pronto. Então, aí você gosta e você quer escrever uma história de mistério, leia bastante sobre isso, eu acho que é o principal. Né? Eu acho que é impossível você ser um escritor se você não é um leitor. Então, leia bastante, coloque seus propósitos diante de Deus, ore, peça a Ele discernimento, até para cuidar do seu coração nesse processo, que não é um processo fácil, não. E quando você começou, como foi o desafio para você?
Para mim, o desafio está sendo escrever o livro de teologia aplicada, que é o que vai falar sobre amizade e rivalidade feminina. Quem sabe eu não volto aí, se Deus permitir, para a gente falar sobre esse livro. Quero, lógico. Forte, bom o tema, hein? Nossa, muito bom. Gostei. Sim, também foi uma coisa que tanto minha vida pessoal quanto a internet me fez ver de uma forma muito latente como mesmo na igreja nós como mulheres replicamos o que acontece no mundo de ficar rivalizando umas com as outras, né? A gente é muito rápida a olhar para outra mulher e afastar e colocar os nossos pecados à frente dessas relações. Então, para mim está sendo muito mais difícil isso, está sendo um desafio enorme. Mas se Deus quiser, se Deus permitir, eu volto para falar para vocês com o livro concluído, orem por mim. Mas, assim, o de ficção e as outras coisas que eu escrevo para o Voltemos ao Evangelho, para o meu próprio site e antes para o Literatura e Redenção, tem outras ficções lá, se vocês quiserem ler. Para mim, às vezes, sai de uma forma muito natural, nesse sentido, porque eu leio bastante, aí eu tenho a ideia, aí eu sento, aí eu escrevo, mas essa mesmo de teologia aplicada tá levando aí, já tem mais de 1 ano e meio. Olha, e realmente é muito importante a gente abordar esses assuntos que muitas vezes a gente quer botar para baixo do tapete e eles estão ali, né, latente. Que bom que Deus te ilumine para ser luz aí nesse tema aí, nesse assunto entre as mulheres, né? Para que a gente possa refletir a luz de Cristo dentro da igreja, as mulheres. Fico olhando, eu assisto aquela série The Chosen, que eu gosto demais, eu fico vendo as mulheres caminhando, uma simplicidade, uma humildade, né? Ai, enfim, que Deus te use aí nesse livro, depois você volta aqui para contar pra gente. E deixa eu te falar uma coisa, tem muitas pessoas acompanhando a gente aqui, a Tatiane Cobas falou, pessoal, o livro é lindo, leiam, eu quero ler, eu comecei, eu estou muito interessada, eu não li ainda, mas vou ler com certeza, já busquei aqui. A Beatriz Alves Vieira pediu, escreve outro livro pra gente. Ai, que legal. Ela está escrevendo, Beatriz. O Bruno Santos falou, Emílio Garófalo, a voz dele é semelhante ao do dublador Wendel Bezerra, demais. E a Beatriz respondeu aqui, também falou que está esperando ansiosa pelo livro. A Beatriz falou que você ganhou um prato em homenagem, né, por conta do livro. Conta pra gente. O que foi? Na Dona Zuca. Ganhei o quê? Um prato na Dona Zuca? Que foi isso? Porque assim, essa história, o nosso clima de Natal, eu escrevi nessa cafeteria que fica lá em Brasília, chamada Dona Zuca. É uma doceria deliciosa. E aí eu me inspirei em muitas coisas ali desse café. Então, principalmente o Red Velvet, que é um doce que eu amo. É um bolinho, você conhece, né? Muito bom. E aí a personagem lá é louca nesse Red Velvet e a história acontece ali enquanto elas estão, as duas amigas comendo, enfim. Tem esse contexto. E aí a Dona Zucca colocou o nome do Red Velvet de Sherlock Holmes. O bolo da Sherlock Holmes. Que legal! Então, que delícia! Quem estiver em Brasília já dá faz um passeio cultural, turístico com gastronomia, né? Ai, que delícia! Quem comentou aqui? A Beatriz. Beatriz, obrigado pelo comentário, gostei. Enriqueceu nossa entrevista. Sherlock, nossa, tem tanta coisa para falar, né? Tem tanta coisa com você que você fez, tem podcast, tem o livro saindo aí, e é muito gostoso. Tô me metendo em muita coisa, né? Mas é assim, vai desencadeando, você vê Deus fazendo, né? Eu falo que nós somos espectadores da graça de Deus. Acho que quem assiste aqui todo dia já tá cansado de ouvir falar isso. Eu vou dar um tempo, viu, gente, de falar, porque quase todo mundo eu falo que eu sou espectadora do que Deus tem feito, eu não sou apresentadora, porque é Ele que faz, né? É tão maior e tão inimaginável
do que a gente poderia pensar, né? E eu falo que nós somos espectadores da graça de Deus, do que Ele faz, né? E a gente tem visto seu trabalho aí também, tem visto Deus fazendo, né? E louvamos, glorificamos a Ele por causa disso, que Ele continue te abençoando. Eu quero te agradecer por você ter dedicado seu tempo aqui nessa manhã, vir compartilhar conosco, né, da IPPTV e nos edificar tanto. E pedir para você deixar uma mensagem final para quem está assistindo, quem vai assistir futuramente, por favor. Primeiro eu quero agradecer também por estar aqui, dizer que também como uma pessoa que trabalha na área de comunicação social, formou em comunicação social, eu acho lindo, excelente o trabalho de vocês, um trabalho de qualidade, um trabalho que faz a gente ver assim, olha, esses profissionais me enchem aí de orgulho de ver os crentes, né, ver cristãos, Glória irmãos aí, fazendo um trabalho tão lindo. Você é uma excelente apresentadora, que Deus continue te abençoando. Obrigada. E, bom, de mensagem que eu posso deixar para vocês, leiam o nosso clima de Natal, ou escutem o nosso clima de Natal lá na Pilgrim. Eu tenho certeza que vai te abençoar, com toda a humildade, mas Deus está usando esse livro. Vai te abençoar se você é uma jovem solteira, vai te abençoar se você é uma mulher que tem irmãs em Cristo, se você é uma mãe que está preocupada aí com suas filhas, com seus filhos e os comportamentos deles. Vai te abençoar se você simplesmente é um crente e passa por situações aí, como acontece no livro, de uma família que tem aquela pessoa que é crente, que une todo mundo, e tem aqueles da família que não são, e como lidar com tudo isso. Então, eu espero que abençoe vocês, que realmente ajude vocês aí. E é isso. Que Deus abençoe vocês. Acompanhem as redes sociais. O meu Instagram é Sherlocka_Holmes. No YouTube SCH. também, Sherlock. Aí, ó, agora Sherlocka. sim. Underline. Isso. SH, não tem SH. Sherlocka com CK no final. Aí, tá aparecendo na tela. A gente tira um print, né? Tira uma foto aí rápido. E isso é no Instagram e no Twitter, né, Sherlocka? No Twitter é Ana Paula Holmes. Ah, tá. Boa. Aí, ó. Tá vendo? Produção maravilhosa. Rapidinho, tá vendo? É rápido aqui. Eu quero ir um dia pessoalmente aí, tá? No seu... Por favor. Aquela se convidando. Ai, a gente ama o presencial. Você arrasou no comentário. A gente prefere muito, sabia? Nós preferimos muito presencial. Perto. Então venha, então vamos agendar. Saindo daqui, a gente já conversa aqui nos bastidores, a gente já agenda, vai ser incrível. Aí você vem conhecer a TV aqui. Eu sou suspeito de falar, mas é muito gostoso, porque é Deus fazendo, né? A gente curte, assim, é Ele que faz. Então, eu quero agradecer o que você falou também, para nos elogiando. Eu digo que eu pego os elogios e entrego para Deus, porque é Ele que está fazendo, né? Ele que é digno de receber esses elogios, recebemos e repassamos, né? Para Ele. Mas venha mesmo, estamos esperando já a próxima. E, gente, segue ela aí no Instagram, no Twitter, né? No Twitter é Sherlocka_Holmes, mais uma vez está aparecendo aí. E no Instagram, Ana Paula Holmes. É isso, né? Falei certo. Muito bom. Isso. Obrigada. Ana, Sherlocka, querida, obrigada mais uma vez. E já temos, né, uma próxima marcada na agenda de Deus já, se Deus quiser. E a gente vai se falando. Parabéns e mais uma vez, obrigada, viu? Amém. Obrigada a vocês. Coisa linda. Gente, vamos continuar aqui então. Acabou o bate-papo, muito gostoso, né? Sempre muito bom o bate-papo. Eu sou suspeito de falar que eu gosto de conversar e você gosta também? Deixa aqui nos comentários que a gente continua acompanhando. Quero agradecer todos os comentários da Beatriz. Olha, a Sherlocka aí já está comentando. A Luciana Albuquerque, a Beatriz, a Tatiane falou que está adorando a entrevista e ganhou mais uma telespectadora. Ô, Tatiane, que bênção! Glória a Deus. A gente tenta trazer aquilo que Deus tem colocado na nossa vida, né? Que edifica a nossa vida, para compartilhar com vocês, aonde vocês estiverem, em qualquer lugar do mundo. Tem gente de Roma que assiste a gente, da Alemanha, de Portugal, enfim, tem muitas pessoas que assistem a IPPTV e é um caminhar junto, né? É uma família isso daqui, é uma união, né? Uma comunhão online. Muito bom. E vamos lá para o nosso ponto de vista de hoje, que
tem novidades. Sandra Paiva trazendo dicas sobre comportamento. Vamos ver o que a Sandra vai falar pra gente hoje. Fala aí, querida. Olá, seja bem-vindo a mais um programa. Hoje eu vou falar uma coisa muito específica para famílias. A gente vai falar sobre regras e limites. Esta é uma dica que pode parecer óbvia, ter regras em casa, mas nem sempre é. E eu vou te convidar a refletir sobre uma pergunta. Se alguém perguntar para o seu filho, independente se é uma criança pequena, maior ou um adolescente, quais são as regras da casa, ele vai saber responder? E se ele souber responder, ele sabe dizer o que acontece quando essa regra é quebrada? Hoje, com o excesso de informação a qual a gente tem acesso sobre educação, que dizem, pode isso, não pode aquilo, faça assim, faça assado, a gente acaba se perdendo nesse universo de informação e não avalia o que é realmente importante para a nossa casa, para a nossa família e até para o nosso trabalho. Vou te dar um exemplo. Existe uma mãe na pracinha que está com seu filho e outras crianças. E o filho dela começa a fazer algo que ela não aprova. Ela chama a criança e fala assim, Pedro, não pode fazer isso. E ele continua fazendo. Ela chama de novo, explica por que ele não pode fazendo, mas ele continua. E aí ela começa a dizer para ele, Pedro, para de fazer isso, porque senão você vai ver o que vai acontecer. Pedro, para de fazer isso, porque eu vou falar com seu pai. Ou você vai ver o que acontece quando a gente chegar em casa. E nesse exemplo, a gente para pensar o seguinte, será que essa mãe sabia mesmo o que ia acontecer? No fundo, nós não temos o hábito, primeiro, de estipular as regras e as consequências da nossa casa. E a gente esquece que existem regras em todos os lugares. Existem regras em restaurante, na escola, no trânsito, no local de trabalho, nas festas sociais que a gente vai. Por quê? Porque regras de convivência são muito importantes para que a gente viva bem em sociedade. Portanto, na nossa casa, também é importante construir as nossas regras. Não acontece no cotidiano a gente repetir várias vezes para os nossos filhos, não deixa a toalha jogada na cama, não pode deixar o prato na mesa depois de comer, não pode colocar o pé sujo no sofá. Não é esse o discurso que a gente acaba mantendo? E até às vezes no nosso trabalho, você não me entregou o trabalho no prazo, você não fez isso, tal. A gente repete essas informações de forma solta, no meio de várias outras informações. E nem sempre a gente para realmente estipular quais são as regras da nossa casa. E eles, os nossos filhos, acabam não se atentando para elas. Esse, inclusive, é um dos motivos pelos quais a gente precisa sempre estar repetindo exaustivamente a mesma coisa. Não fecha a porta, não deixa o prato na mesa, né? Então, meu conselho aqui para você é, senta com o seu marido ou com a sua esposa, né? Ou com alguém que cuida, ajuda você na criação dos seus filhos, e escreva as regras da sua casa. Se a idade dos seus filhos permitir, eles também podem ser envolvidos nesse processo de elaboração. E se não, as regras podem ser apresentadas num outro momento que a família esteja reunida. E para você estipular essas regras, também é muito importante você ter expectativas reais. Não adianta a gente criar uma regra que nunca mais vai colocar o pé no sofá, porque a gente sabe que ela vai falhar muito breve. Também não vale criar uma lista enorme de regras, porque são regras em excesso. Escolha as regras principais da sua casa, aquelas que vão servir para guiar o cotidiano de vocês. E, por fim, coloque essas regras num lugar onde a família circula, onde elas podem ver, porque só falado a gente esquece. E o mais importante das regras, faça os acordos, que todo mundo saiba o que acontece quando essas regras forem quebradas. Cada família tem um estilo de criação. E é possível que as consequências que a minha família esteja disposta a adotar não sejam as mesmas que a sua esteja disposta.
Por isso que é importante a gente filtrar aquilo que é importante para a gente. Mas é necessário haver regras e consequências, sejam quais forem as consequências que funcionem na sua casa ou na casa de outra pessoa. Quando os filhos sentem que os pais estão perdidos, quando há confusão sobre as regras, eles também entram no estado de alerta porque eles não se sentem seguros. E aqui não é minha intenção dar sugestões de consequências para regras descumpridas, porque isso é uma escolha pessoal da sua casa, que diz respeito somente à sua família. Fale a pesquisa sobre métodos de educação, mas reflita sobre o que é prioridade na sua casa e elimine todas as informações que não se encaixam naquilo que você acredita e tome a decisão sobre aquilo que serve para vocês. Uma lembrança, as regras da casa são adaptáveis. Pode ser que uma regra faça muito sentido hoje, mas não faça mais dentro de alguns anos. Uma regra que não foi incluída agora pode ser necessária dentro de um mês. E o mesmo acontece em relação às consequências. Então, na conversa, na reflexão e na ação é que a gente consegue delimitar as melhores regras e os limites para a nossa casa. Um beijo, fica na paz. Olha aí quantas regras, dicas funcionais, né? Às vezes a gente nem se liga num detalhe desses e como desperta nossa atenção para um melhor funcionamento dentro de casa, né? Nossa querida Sandra Paiva sempre trazendo dicas preciosas aqui pra gente. Obrigada, Sandra. E quero lembrar você que todos os dias nós temos um ponto de vista diferente, às vezes falando de viagem, às vezes falando de comportamento, às vezes falando de moda, né? Às vezes falando de finanças, estamos preparando aí, às vezes de saúde. Todo dia tem um ponto de vista diferente para você olhar de uma forma diferente da sua forma de ver. Isso é muito importante, né? E quero falar para você que pessoas de todo o Brasil agora podem estudar teologia reformada. Você pode estudar teologia reformada. Como? O EAD Pinheiros é uma plataforma de ensino da Junta Missionária de Pinheiros que oferece diversos cursos para o seu crescimento espiritual. E entre os nossos cursos estão revitalização de igrejas, vida espiritual saudável, o que é ser presbiteriano? Sabe o que é ser presbiteriano? Pois é, tem um curso falando disso. Olha que legal! E tem muito mais, tem outros cursos. E para você conhecer, para você se informar e fazer os cursos, é muito simples. É só acessar ippinheiros.org.br/EAD Pinheiros e você já pode fazer a matrícula ali no site mesmo. Então, vou repetir, anota aí, está aparecendo no seu site, ippinheiros.org.br/EAD Pinheiros. Tem muitos outros cursos lá que você, tenho certeza que você vai se interessar por algum. São muito bons mesmo. E fazer à distância, né, gente? Aí no conforto da sua casa, concentrada, né, fazendo, é muito bom o que o online nos trouxe, né? Fica a dica aí, ippinheiros.org.br. E vamos lá para o nosso passatempo de hoje. Dica especial para você de cultura, lazer, enfim, para você passar o seu tempo. Era uma vez, turma da Mônica, era uma vez no reino do Limoeiro, uma princesa chamada Mônica e um príncipe chamado Cebolinha, que num belo dia tiveram suas vidas transformadas por uma bruxa. Então, para que tudo volte ao normal, eles terão que enfrentar muitos obstáculos com a ajuda de seus novos amiguinhos, Cascão, Gancho, Chico Pé de Feijão e Magali com seu chapeuzinho vermelho. Com um cenário pomposo e figurinos deslumbrantes, essa turminha contará uma história repleta de aventuras, surpresas e recheada de referência aos conhecidos e clássicos contos de fadas. Junte-se a nós nessa emocionante jornada de amizade e fantasia ao convite que faz o espetáculo Era uma Vez Turma da Mônica.
Quando que acontece? Dia 8 de janeiro de 2022 a 23 de janeiro de 2022. Tem múltiplas sessões, ingressos entre R$ 35 e R$ 120 reais em até 12 vezes. Aonde? No Teatro Bradesco, São Paulo. Fica a dica aí de passatempo. O espetáculo Era uma Vez Turma da Mônica. Olha que delícia. Quem não gosta, né? Quem nunca assistiu Turma da Mônica? Talvez os mais novinhos. E olha lá, né? Não sei também. É turminha gostosa, turminha querida, né? Engraçada, legal. São muito bom. Nossa dica de passatempo aí para você. Vamos para o intervalo rapidinho e a gente já volta com mais conteúdo aqui no Manhã IPP para você. Olá pessoal, aqui é o pastor Hernandes Dias Lopes e eu estou aqui para lhe trazer uma informação muito importante. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo, tem se esmerado para trazer uma escola bíblica dominical com excelência para todas as faixas etárias, especialmente na área infantil. Nós temos um sério compromisso com o ensino da Bíblia e com os melhores recursos pedagógicos para que o seu filho, não importa a faixa etária dele, possa aprender com clareza, com facilidade, a preciosa palavra de Deus. Se você está buscando uma igreja que tenha uma escola bíblica dominical, que tenha compromisso com a palavra e compromisso com o ensino pedagógico, venha para cá. Participe conosco e você não pode perder o privilégio de estudar a palavra de Deus. É a melhor e a maior escola do mundo, com o melhor texto do mundo, a palavra de Deus, com professores qualificados para ensinar a palavra com fidelidade, com profundidade e com clareza. Então você venha para cá, participe conosco, queremos caminhar juntos com você e ajudar você a crescer no conhecimento e na graça do Senhor Jesus Cristo. A campanha de arrecadação e distribuição de cestas básicas, promovida pela Igreja Presbiteriana de Pinheiros, fechou o ano com mais de 90 mil unidades entregues entre os meses de março de 2020 e dezembro de 2021. Graças à sua generosidade, nós conseguimos juntos aliviar a necessidade e a fome de muitos irmãos em todo o Brasil e em vários países do mundo. Mas a nossa mobilização não para. A campanha de 2022 já começou e nós contamos com você. O nosso primeiro alvo são 5 mil cestas. Deposite qualquer valor acima de R$ 45,90 na nossa conta ou faça um Pix para o número que está aparecendo na sua tela. Não esqueça de colocar os 90 centavos no final para que possamos identificar a sua doação. Doe! Faça parte dessa grande ação de amor e solidariedade da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a sua igreja missionária. De 13 a 16 de fevereiro, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros realiza a 4ª Conferência de Avivamento e Reforma Espiritual com o tema Avivamento, Deus abrindo o céu e descendo até nós. Palestras com os reverendos Arival Dias Casimiro, Hernandes Dias Lopes, Paulo Júnior, Jeremias Pereira e Augustus Nicodemos, além da participação de um dos maiores evangelistas da atualidade em todo o mundo, o pastor Sammy Tripp. Acesse o site www.conferenciaavivamento.org e garanta já a sua vaga. E você também pode inscrever sua igreja local como retransmissora da conferência. Junte-se a nós. Realização Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Apoio Junta Missionária de Pinheiros. Editora Ezion. EAD Mackenzie Polo Pinheiros, EAD Pinheiros e IPP-TV. 4ª Conferência de Avivamento e Reforma Espiritual. Avivamento. Deus abrindo o céu e descendo até nós.
Olha aí, conferência de avivamento, você não pode perder. Fica ligadinho para quando liberar as inscrições, você já se inscreve, porque eu acredito que ela vai ser transmitida online, vai ser presencial também. Já participei de todos os anos que tiveram e quero participar desse também, se Deus quiser, né? E fica a dica para você aí, se inscreve lá, conferenciadeavivamento.org.br, tá bom? Fica a dica, se liga, não deixa passar não, viu? Porque as vagas acabam rapidinho, assim que abrir, já acaba. E vamos lá aqui, gente, quero te perguntar uma coisa importante. Você já conhece o trabalho da nossa Junta Missionária de Pinheiros? Não? Então, eu quero te convidar para assistir esse vídeo, para conhecer um pouco mais desse lindo trabalho missionário que a Igreja Presbiteriana de Pinheiros desenvolve. A Junta Missionária de Pinheiros foi criada em 2008 e é a responsável pelo desenvolvimento das atividades de missão da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. São 18 congregações próprias no estado de São Paulo e 46 parcerias de plantação e revitalização de igrejas, além de 15 projetos transculturais em mais de 10 países. Através do trabalho da Junta, muitos templos já foram construídos e entregues, Brasil afora. Entre os mais recentes estão o do distrito de Cachoeirinha, em Wagner, na Bahia, e nos municípios de Miguelópolis e Olímpia, no interior paulista. E em agosto deste ano, a JMP lançou o projeto 105, que vai organizar 100 novas igrejas presbiterianas no país a partir de congregações já existentes. Entre os outros projetos desenvolvidos e apoiados pela JMP estão o JMP Kids, Projeto Wapixana, Projeto Rumo ao Sertão e Projeto Amanagé. A Junta também tem outras frentes de trabalho, todas voltadas para missões. Na área de educação, mantém o EAD Pinheiros, com mais de 20 cursos online para capacitação de irmãos que querem levar a palavra. Em parceria com a Universidade Presbiteriana Mackenzie, implantou neste ano seu polo de educação à distância, oferecendo cursos de graduação e pós-graduação online e renda revertida para a obra missionária. A editora Hebron é outro braço da JMP, criada para propagar o estudo e o ensino da Palavra de Deus através de livros e cursos. Tem 2 pilares principais: incentivar a leitura cristã e arrecadar recursos para a obra missionária. A comunicação também faz parte da Junta Missionária de Pinheiros. A IPP-TV, que hoje tem quase 1 milhão de inscritos no seu canal, propaga a Palavra de Deus através de transmissão ao vivo de cultos e eventos. Além disso, tem 24 horas de programação com conteúdo cristão reformado e produtos que incluem jornalismo, entretenimento, esporte e muito mais. Seja nosso parceiro em missões, ore, contribua e participe dos projetos, eventos e avanços missionários promovidos pela Junta Missionária de Pinheiros. Gente, é muito gostoso, né? Ver tudo que a Junta Missionária de Pinheiros vem fazendo e dá vontade de participar, não dá? É muito gostoso. Pode participar orando, indo, tem viagens missionárias aqui e tem também contribuindo, né? Tá aí disponível, é só acessar ippinheiros.org.br e tem lá todos os dados da nossa conta.
Gente, quero falar para vocês do livro da Sherlock Holmes, que nós entrevistamos, conversamos com ela aqui antes. E para quem estava perguntando o livro Nosso Clima de Natal, eu vou falar um pouquinho sobre ele, que é o livro da Ana Paula Nunes, né? Ou a Sherlock Holmes, para quem conhece. E o livro dela é o seguinte, essa aí que está aparecendo na tela, Nosso Clima de Natal, mas a história dele é incrível, essa pequena história. Ela começou a ser contada no Natal de 2019 com a publicação do conto O Brilho do Natal no portal Voltemos ao Evangelho, como ela falou, né? A história da Clarice fala sobre a graça de Deus, sobre idolatrias, sobre o jugo desigual, sobre o afastamento da igreja e o retorno, né? E agora nesse livreto ela traz o antes, o depois e o muito antes dessa história. E a Sherlock ainda fala assim que a oração dela é que através dessa ficção, que infelizmente acontece bastante na vida real, os leitores consigam se identificar e aprender com cada um dos personagens e que os leitores possam refletir um pouco sobre ser igreja, receber os irmãos, amar, exortar e receber de volta aqueles que se afastaram, né? Fica aí a nossa dica de leitura de hoje, o nosso clima de Natal, né, da Ana Paula Holmes, ou Sherlock Holmes, como ela é conhecida também, né? E vamos lá, gente, que está chegando aqui numa parte muito especial, porque tem gente de aniversário hoje. Vamos ver quem está completando mais um ano de vida? Parabéns para Inayá Melo de Carvalho, a Isabelle de Medeiros, a Joana Fernandes, a Lívia Marcelino, a Rosemeire Soares e a Yara Ribeiro. Feliz aniversário, que Deus abençoe muito você. Tenha um dia excelente, né? Agradecendo ao Senhor, se alegrando por tudo que Ele fez, faz e fará na sua vida, né? Que seja um ano novo cheio de novidades de vida. Para você que eu falei os nomes e para quem eu não falei também, que está em casa e que também pode ser que você esteja fazendo aniversário, receba o nosso abraço com carinho aqui do Manhã IPP. E esse abraço vai para você também que nos acompanha a manhã inteira aqui e que nos acompanha todos os dias. E para você que chegou hoje no canal, muitas pessoas chegaram pela primeira vez hoje, né, no canal, gostando, já falando aqui nos comentários. Seja muito bem-vindo. Nós criamos conteúdo 24 horas online, né, conteúdo cristocêntrico de qualidade, sem heresia, para você acreditar com confiança, né, baseado na palavra de Deus. E que você seja muito abençoado com o conteúdo que nós produzimos aqui, a nossa intenção, tá bom? Eu fico por aqui, mas a programação continua. Agora você fica com Notícias do Bem com o nosso querido Roberto Quirino, trazendo muita notícia boa para você. E depois continua. Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreve aí e ativa o sininho, tá bom? E amanhã eu tô aqui de volta. Eu espero por você 10 horas, tá? Beijo, fica com Deus. Até lá.